Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Leite, bem-vindos ao Power BI na Prática. E hoje eu quero mostrar para vocês uma novidade incrível que saiu na atualização de novembro do Power BI. Estou um pouquinho atrasado, porque já faz uns 15 dias que saiu essa atualização, mas eu preciso mostrar aqui, como é de praxe, eu mostro algumas atualizações todo mês aí que o Power BI traz, e essa não vai ser diferente. Essa tá de cair o queixo e eu quero mostrar para vocês aqui na prática, tá? Então, já faz o seguinte, deixa a sua inscrição aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixa o seu gostei nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar e você apoia o canal a divulgar conteúdo aí de análise de dados, de Power BI, para mais pessoas, tá bom? Então já deixa o seu like aqui agora e sem enrolação, vamos aqui para essa atualização de novembro de 2023 do YouTube. Talvez você esteja vendo em dezembro, tá? Eu não sei que dia que esse vídeo vai ser postado, mas é uma atualização de novembro de 2023, que é inclusive a última atualização que o Power BI faz no ano. Acho que em dezembro não sai nenhuma atualização, a não ser que esse ano eles mudem isso, mas eu acredito que não, tá? Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu preparei um relatório, tá? E eu vou falar para vocês do DAX Carry Editor. Então, eu acho que esse vai ser o título desse vídeo. DAX Carry Editor. Então vamos para a minha área de trabalho, para eu mostrar para vocês aqui um relatório que eu separei para a gente estudar o DAX Carry Editor. Se você não atualizou a sua versão do Power BI, faça isso, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui qual que é a versão que eu estou utilizando, ó. É a de novembro de 2023, tá vendo? Essa aqui é a versão, então checa aí no menu Ajuda do seu Power BI Desktop, clique em About, você vê se você tem essa versão. Se você não tiver, não vai dar para você acompanhar e nem testar o que eu vou te mostrar aqui nessa aula, tá? Outra coisa é que não basta só você atualizar. Quando você atualizar o seu Power BI, você tem que habilitar essa opção que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, no menu Arquivo, você vai vir aqui em Opções, tá? Options and Settings, o meu está em inglês. Mas você vai no seu aí Opções e Configurações. E eu sugiro, inclusive, que vocês usem o Power BI em inglês, tá? Principalmente se você for fazer a prova do Power BI aí de análise de dados da Microsoft, use o Power BI em inglês para você se acostumar com os termos, tá? Então você vai clicar lá em Options e você vai vir aqui e vai habilitar nessa opção de Preview Features, ou acho que em português deve estar aí, como é que seria isso em português, meu Deus? Seria coisas do futuro, não sei, mas tá aqui, vocês vão conseguir achar aí, Preview Features, ou versões de teste, alguma coisa assim, não me lembro mesmo, deu branco aqui do que está escrito em português. Mas você vai usar e habilitar essa opçãozinha aqui, ó, DAX Carry Editor, tá? Então marca ela e aí você vai reiniciar o seu Power BI e vai aparecer para você uma quarta área de trabalho, que é o DAX Carry View, tá? Essa opçãozinha aqui. O que é o DAX Carry View? É basicamente um DAX Studio, para quem já está acostumado, tá, a usar o DAX Studio, para que você analise as suas funções, né, as suas carries em DAX dentro do próprio ambiente do seu relatório, dentro do seu modelo semântico, dentro do Power BI Desktop. Então você não precisa mais usar o DAX Studio. Repara que aqui em ferramentas externas eu tenho o DAX Studio, eu vou até mostrar uma comparaçãozinha para vocês aqui entre uma ferramenta e outra. Mas eu separei aqui esse relatório, bem simplesinho, que é uma análise de vendas. Eu tenho algumas medidas, tá? Eu tenho, por exemplo, month over month, eu tenho aqui quantidade total em quilos, né? E algumas outras medidas aqui bem básicas. E eu quero mostrar para vocês como que funciona aí o DAX Carry Editor. Que na verdade não é DAX Carry Editor, é DAX Carry View, tá? É essa opçãozinha aqui nova. Então, clicando aqui nela, você vai abrir essa telinha aqui, essa área de trabalho. Repara que por padrão, ele vai vir aqui com alguns comentários, ele vai te mostrar aqui uma documentação de como é que funciona o DAX Carries, e ele vai te dar já aqui uma opçãozinha de visualização, e já dá aqui para você um código que começa com a palavrinha, com a funçãozinha Evaluate. Quem usa muito o DAX Studio já está acostumado com essa funçãozinha Evaluate, é uma funçãozinha para fazer rodar aqui as carries dentro de uma área de resultados, e ele dá um top N das 100 primeiras linhas da a tabela principal que você tem aí, tá? Tem algumas limitações aqui, tá? Você consegue rodar carries de até 100 linhas, por exemplo, quando você quiser ver tabelas. Então, se eu rodar esse Evaluate aqui, ó, se eu clicar aqui em Run, ele vai rodar, aqui é legal que ele dá um feedback do tempo que ele leva para fazer a carry, e aqui ele vai rodar a minha tabela, tá vendo? A tabela tá aqui, rodando bonitinho. E qual que é a principal vantagem desse cara aqui? Você vai poder agora testar
as suas medidas antes de ficar só colocando ela lá em visuais, né? Você vai conseguir testar isso daqui dentro desse DAX Carry View. Então, por exemplo, vou apagar essa minha medida aqui, e você não precisa se preocupar se você não souber escrever DAX tão bem, porque você consegue vir aqui dentro das suas medidas. Por exemplo, eu escrevi uma medida aqui chamada total de vendas atacado, tá vendo? Se eu clicar aqui nessa área de trabalho com o botão direito em cima dessa medida e clicar aqui com o botão direito, ele vai me dar aqui uma opção de Quick Carries, ou de carries rápidos, né? Se você quiser traduzir para o português. Ele vai te dar aqui algumas opções. A primeira é Evaluate, que é o mesmo princípio da tabela que estava escrita aqui. Se eu clicar, ele vai automaticamente abrir uma abinha nova para mim. Tá vendo? A Carry 1 é aquela Carry de teste que eu fiz. Ele abriu aqui para mim uma abinha chamada Carry 2 com o Evaluate e colocou dentro de uma Summarize Column uma coluna que ele criou com o nome da minha medida e a medida aqui exposta, né? E ele já deu um run para mim e já retorna aqui o valor dessa medida. E o legal disso daqui é que eu posso combinar. Eu posso, por exemplo, dentro dessa Summarize aqui, eu posso criar uma tabela. Eu posso, na verdade, colocar, né, nessa minha tabela o calendário. Então, eu posso pegar, por exemplo, o calendário por ano, tá? Vírgula, e aí vem dentro da Summarize essa tabela, essa coluna calculada com essa medida. Então, se eu der um run aqui, ele vai colocar agora o total de vendas atacado por ano, né? Então, eu consigo escrever aqui também do jeito que eu quiser. Os atalhos funcionam, né? Então, eu posso colocar por ano e ver o total por ano. E ele vai rodando para minha carry. Perceba que é bem mais rápido, é mais fácil de você testar, né? E você consegue fazer isso daí de um jeito muito mais acelerado, né? No seu modelo de dados aí, no seu modelo semântico de dados. Mas não é só isso. Não é só isso. Até aqui você consegue testar, já é maravilhoso, é muito bom, né? Você consegue copiar os resultados aqui se você quiser. Você dá um Ctrl C aqui, ou só um copy, e você pode colar isso aqui no Excel se você quiser, né? Lá no DAX Studio você consegue fazer um conector direto numa tabela do Excel, né? Mas aqui você ainda não tem essa possibilidade, está numa versão beta, tá? Talvez a Microsoft melhore isso com o tempo. Mas tem muitas coisas mais legais aqui que você pode fazer. Por exemplo, você pode vir aqui e usar a opção de formatar carry por padrão. Ó. Tem aqui os botões no canto na parte superior dessa área de trabalho. Você vai ver que tem o Format Carry. Ó. Ele formata para você, quebrando sempre em linhas aí para você. Você tem a opçãozinha de fazer comentários. Então, quando você começa a escrever muito código, isso aqui é importante, tá? Quando você quiser testar coisas sem apagar, né? Tem o Find, tem o Replace, tem o Command Palette aqui, que você pode usar uma palheta de comandos, que eu confesso que eu não testei ainda, porque eu sempre uso os comandos que eu já sei aqui mesmo. Mas não para por aqui. Até aqui tudo bem, você consegue testar, mas o mais legal e o mais incrível que eu achei aqui é que se você vir dentro dessas suas medidas, clicar com o botão direito mais uma vez e usar o Quick Carries, você vai ver que você tem algumas opções a mais. Né? Você tem aqui o Define and Evaluate. O primeiro que a gente viu é só o Evaluate, mas tem também esse Define and Evaluate. Qual que é a diferença? Quando você clica nesse cara aqui, antes de fazer o Evaluate, ele vai fazer um Define da sua medida aqui em cima. E o que que isso muda? Isso muda da seguinte forma. Vamos fazer aqui de novo a tabela de calendário. Vamos pegar aqui o de calendário. Vou colocar aqui de calendário. De calendário? Não, é só calendário, perdão. Calendário, pegar o ano, vírgula, e vou deixar ela rodar desse jeito. Vou dar um run de novo, atualizou. Tá? Então, qual que é a vantagem de você usar o define aqui da sua medida? A vantagem é que você consegue agora editar o código da sua medida sem necessariamente entrar dentro da medida. Como assim? Eu estou dando um sum aqui, eu posso, por exemplo, vir aqui fazer uma divisão por 2. Por 2. Então, estou pegando aqui dentro desse... o define funciona como se fosse uma variável, tá vendo? Define o quê? Uma measure. Aí ele coloca aqui a tabela que ela vai ser alocada, que é medidas, né? E o nome dela, igual aqui a fórmula, tá? E aqui dentro da fórmula eu dividi por 2. Eu vou dar um run de novo para você ver o resultado, como vai mudar. Ó. Vou dar um run. Repara que ele dividiu por 2 aí. Vou dividir até por um número mais quebrado, para a gente ver uma diferença maior aí. Ó. Dividir por 2.5. Vou dar um run de novo. Já atualizou os meus valores. Perceberam aí? E repara que quando eu faço isso, ele vai aparecer em cima do define para mim de cada medida, esse botãozinho chamado Update Update Model, que é você fazer uma subscrição da sua medida que está ali criada atualmente. Então, se eu clicar nesse botãozinho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai substituir essa minha medida aqui por esse código que eu estou colocando. Então, eu posso ir modificando, testando os resultados aqui, se estão certos ou não, se ele está retornando o valor correto.
E aí eu posso fazer o update aqui direto, sem precisar necessariamente voltar aqui nessa área, né, e fazer esse update. Repara no valor aqui, ó. Tenho 122 milhões, tá? Eu vou fazer o update dessa merge aqui agora. Vou clicar em update, ele vai pedir para você confirmar, eu vou confirmar, e ele, teoricamente, fez o update. Ele está fazendo o work on it, sumiu ali o tooltip, ele fez o update. Se eu vim aqui, você vai ver que caiu pela metade, 122 mil. Então ele atualizou essa medida. Se eu acessar ela aqui, ó, total vendas balcão, você vai... Não, acho que não foi essa, foi o atacado, né? Total vendas atacado, olha lá. Tá exatamente como eu digitei lá. Mas não para por aí, porque beleza, legal. Mas o mais bacana de tudo isso é que você consegue vir aqui em qualquer medida do seu modelo, tá? Qualquer uma, clicar com o botão direito e no Quick Carries você vai ter essa opçãozinha aqui de Define with Reference and Evaluate the entire all the measures from this model. Né? Você consegue fazer isso para todas as medidas desse modelo. Se eu clicar nessa terceira opção aqui, ó, definir com referências e evaluar e fazer o evaluate, o que ele vai fazer? Ele vai criar basicamente a mesma coisa, só que ele vai colocar a referência para mim dessa medida, que na verdade está igual, né? Você repara que a referência que ele está citando aqui é essa referência aqui, da tabela e do nome da minha medida, mas ele também faz isso na primeira opção. Então eu acredito que é só um bugzinho aqui de versão, tá? Do Power BI, mas essa opção aqui de baixo, de definir todas as medidas desse modelo, é a grande cereja do bolo aqui dessa atualização nova. Então essas duas aqui elas são parecidas, a diferença aqui é só de nome mesmo, eu acredito que é algum bugzinho aqui dessa versão atual, acho que eles vão corrigir isso depois, mas tem essa minha opçãozinha aqui de baixo que foi para mim a cereja do bolo. Eu não cheguei a testar isso daqui tanto, tá? Mas já me brilhou muito os olhos quando eu vi isso daqui. E eu com certeza vou passar a usar se isso daqui não ficar bugando. E pelos testes que eu fiz não bugou não, tá? Tá bem estável essa versão aqui desse DAX que é o Review. Então quando você clica aqui nessa opção de Define all measures in this model, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse Define e esse Evaluate para todas as medidas do seu modelo. Então se você quiser ir trocando uma por uma, você consegue mudar tudo, você consegue usar os atalhos aqui de funções para todas as medidas de uma vez e você consegue alterar todas as medidas do seu modelo de uma vez só. E isso é maravilhoso, o que você tinha que fazer antes, medida por medida, ele vai fazer com que ele te mostre aí todas as medidas de uma vez só e que você possa alterar elas de uma vez só. Uma coisa que eu estou me lembrando aqui enquanto eu estou falando para vocês é que eu estou falando que esse Define and Evaluate e o Define with Reference and Evaluate são a mesma coisa, mas na verdade não são, tá? É porque aqui eu estou pegando uma medida que ela não tem a referência. O que seria uma medida com referência? Por exemplo, essa é a minha medida aqui, ó, total vendas LM. Deixa eu dar uma olhada como é que ela está aqui, ó. Vamos dar uma olhada nela. Deixa eu ver a year to date. Essa daqui, ó, essa year to date. Você está vendo que eu estou usando uma medida dentro dessa medida. Eu estou usando a medida total vendas balcão dentro da medida total vendas year to date. Então, essa medida total vendas, ela tem uma referência. A referência é a medida de total vendas balcão. Então, na verdade, essa opção aqui de Define com referência, o que ela vai fazer é trazer a medida e todas as referências dela. Vou clicar aqui para vocês verem a diferença. Vou clicar, ele trouxe para mim, ó lá, a Measure Total Vendas Balcão e a Measure Year to Date. E aí eu posso alterar as duas aqui ao mesmo tempo, tá? Se eu quiser, e fazer o update por aqui. Então, é essa a diferença, tá bom? Repara que ele fez o Define e já fez o Evaluate para mim das duas, ó lá. A Year to Date e a Vendas Balcão, tá bom? E aí ele traz os summarize, você pode vir aqui também colocar exatamente da forma que você quer aí. E a última opção, como eu estava falando, que só fazer essa correção no que eu estava explicando aqui para não ficar confuso para vocês, tá? Explicar direitinho cada uma dessas opções. E a última é a Define All Measures on this Model. Então se eu clicar aqui, ele vai fazer um Define de todas as medidas, olha aí. E no final ele traz um Summarize de todas as medidas. Então olha que bacana. Eu consigo vir aqui nesse Divided, por exemplo, e fazer aqui no Divided, vamos colocar aqui no Divided, 1 vezes 2. Vou fazer umas coisas doidas aqui, tá? Vezes 2. Ele já me dá o update aqui dessa medida. Aí a medida de cima aqui, por exemplo, da minha total vendas LM. Eu vou, em vez de um mês, eu quero calcular 2. Ele já me dá aqui o update aqui em cima. Eu ainda não tenho um update all, tá? Não tenho essa opção aqui, tá? Infelizmente, mas eu consigo vir uma por uma aqui, clicando em confirmar.
E já facilita muito minha vida, porque eu consigo ver todas as medidas de uma vez, eu consigo mudar todas de uma vez, e depois só vir aqui e fazer o update em cada um dos modelos. Tá? Consigo alterar essa minha Summarize aqui para o que eu quiser, então torna a minha vida muito mais fácil aqui dentro do Power BI para escrever e fazer a análise das medidas. Até a questão de performance, eu consigo fazer um ajuste por aqui se eu precisar. Tá? E a gente agora consegue, com esse DAX Carry View aí, mexer e manipular as nossas medidas de um jeito muito mais fácil, né? Muito mais performático aí. Eu queria fazer uma comparação com vocês com o DAX Studio, mas eu acho que isso vai ficar para um vídeo 2, tá? Eu vou fazer uma comparação aqui com o DAX Studio, com o que a gente consegue fazer lá também, mas eu vou deixar isso para um vídeo 2. Nesse vídeo eu quis mostrar para vocês só essa nova funcionalidade aí do Power BI, versão novembro de 2023, que é o DAX Carry View. Vou fazer um vídeo novo, tá? Para aprofundar um pouco mais essa questão, e eu trago isso para vocês aí nas próximas semanas aí de vídeos no canal. Então, para você não perder, se inscreve se você não se inscreveu ainda e deixa o like aqui nesse vídeo para que você apoie o canal aí a divulgar cada vez mais conhecimento aí na área, tá? Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.